Desvendando o passado, entendendo o presente e construindo o futuro. Criado em 1992, o IPTH é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos de apoio à saúde mental que tem como missão dedicar-se a serviço da sociedade, promovendo a expansão da consciência, a saúde física e mental e o direcionamento para uma vida de sucesso através da transmissão de conhecimentos embasados na ciência mental, na espiritualidade e em nossas técnicas psicoterapêuticas. Idealizado e coordenado pelo Dr. Celso Sheffer, teólogo, psicanalista sistêmico e constelador, reconhecido nacionalmente pelas suas pesquisas em saúde mental e espiritualidade, através do recebimento de diversos prêmios. O IPTH está instalado em Apucarana, Paraná, em sua sede própria, com mais de 30 mil metros quadrados de área verde e 3 mil metros de área clínica. O Instituto oferece serviços para pessoas e empresas tais como palestras, workshops, cursos presenciais e online, celebrações, imersões e atendimento clínico psicoterapêutico, através de técnicas como método ASMI, constelações sistêmicas familiares, Buddy Talk, Theta Healing, terapia vibracional quântica e sagrado feminino, proporcionando através do autoencontro a sublimação de problemas de saúde físicos, mentais e espirituais, como a depressão, ansiedade, esquizofrenia, TDAH, bipolaridade, dependência química, insônia, anorexia, conflitos familiares, problemas financeiros e outras temáticas importantes. Mais de 60 mil pessoas já passaram pelos atendimentos terapêuticos proporcionados pelo IPTH. Os recursos arrecadados são aplicados em prol do próprio Instituto, em benefício de sua infraestrutura, recursos humanos, capacitação de profissionais e projetos que beneficiam a sociedade. Ainda há muito para construir e muito potencial para ajudar a humanidade, pois os sonhos não param e a cada conquista se torna um marco para o IPTH. Novas ideias surgem diariamente e com elas os desafios. Mas com força e afinco, a caminhada continua com o intuito de tornar as instalações do IPTH um lugar cada vez mais acolhedor, inovador e restaurador para atender com maior excelência aqueles que nos procuram. Olá, estamos iniciando mais um programa do Introspectismo. E hoje eu quero falar para vocês sobre o poder espiritual do fogo. Você já ouviu falar sobre isso? O fogo é um elemento da natureza super poderoso. O fogo transforma, ele libera, mas a gente tem que agir com respeito, porque ele também pode queimar. Quero dizer para você, se você tem lareira na sua casa, ou se você tem um espaço que você consiga fazer uma fogueira, ou, de repente, sei lá, achar um lugar que você consiga ter essa conexão. 2 horas de fogo diário é capaz de curar qualquer doença física. O fogo também ajuda a curar depressão e controlar a obesidade. Então, faça essa experiência pessoalmente. Acenda um fogo, fique ali com presença, traga uma oração que te faça sentir o que você quer que o fogo transforme na sua vida. Com certeza, essa experiência vai trazer para você a liberação que você alcance, que você deseja e almeja. Me conte depois nas redes sociais do IPTH como foi essa experiência à frente ao fogo para você. Bom dia a todos. Estamos começando mais um programa Introspectismo, um programa realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, do IPTH. E essa semana estamos falando sobre o destravar espiritual, os desenvolvimentos da espiritualidade, o que de fato é e o que não é espiritualidade e como nós podemos
mergulhar cada vez mais aprofundadamente nessas potencialidades que nós possuímos dentro da nossa mente inconsciente. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o campo espiritual. Dentro da visão do introspectismo, nós trazemos um entendimento de que o campo espiritual refere-se a tudo aquilo que está um passo depois da nossa racionalidade, da nossa consciência. Eu gosto sempre de explicar o campo espiritual de uma forma bem objetiva. Nós temos as percepções sensoriais, a nossa visão, a nossa audição, o nosso tato, o nosso paladar e o nosso olfato, que são percepções físicas, sensíveis, e elas conseguem dar conta apenas daquilo que está ao nosso redor, aquilo que eu consigo tocar, aquilo que o meu olho capta, aquilo que o meu ouvido consegue ouvir, existe para mim. Isso é a minha consciência, esse é o eu que está agindo agora. Mas tudo aquilo que foge à captação do meu sentido, ou seja, aquilo que o meu olho não alcança, aquilo que o meu ouvido não ouve, aquilo que eu não estou tocando nesse momento, aquilo que eu não degusto nesse momento, ou seja, aquilo que ultrapassa a minha percepção sensorial, deixa de ser a minha consciência, não consegue entrar na minha mente nesse momento. Mas daí para frente não existe o mundo, não existe mais nada, ou seja, o universo é somente aquilo que eu consigo absorver pelos meus sentidos? Não, é óbvio que não. De um certo nível em diante, as nossas percepções acabam, mas o universo não acaba. Existe muita coisa acontecendo nesse momento, até mesmo em relação a mim, que eu não estou percebendo. E desse momento em diante, sejam em questões físicas ou não físicas, nós já estamos nos referindo ao campo espiritual, que pode chegar a profundidades inimagináveis, absolutamente inconscientes. E quando nós conseguimos ir desenvolvendo as percepções desse outro lado, nós começamos aí a mergulhar no que chamamos de campo espiritual, que entram desde as nossas questões ancestrais, nossas questões familiares, nossas questões de traumas e tantas outras profundezas do nosso eu que não estão perceptíveis pelos nossos sentidos, mas que ainda assim pertencem ao que nós somos. E nesse programa, o Dr. Celso Schaeffer vai estar nos explicando, nos explanando o que compõe esse campo espiritual e como nós podemos, de certa forma, ser influenciados por essas tantas outras partes que compõem o nosso eu. Bom dia, Dr. Celso. Bom dia, Cleiton. Bom dia aos telespectadores do canal 38. Obrigado por estar conosco nesta viagem para dentro de si. Os fariseus perguntaram para Jesus, Mestre, ensina-nos a orar, porque a oração é a chave, para abrir esta porta. Mas a grande maioria de nós, seres humanos, não nos ensinaram o mecanismo de chegarmos a esse campo espiritual. Veja, se nós estamos aqui em onda beta, nós estamos no campo da matéria, no campo sensorial, aonde eu toco, eu vejo, eu ouço e eu percebo o que está ao meu entorno. Então, quando indagaram e perguntaram para Jesus ensinar, ele disse: não façais como os hipócritas, que gostam de orar em praças públicas para serem vistos pelos outros. Estes já se justificaram. Quer dizer, Jesus deu uma explicação. Não entre na ilusão de fazer uma oração a nível racional. Não funciona assim. Você pode ficar o dia inteiro orando, rezando, gritando ou fazendo o que você quiser. Não vai abrir a porta do campo espiritual. Não sou eu que estou dizendo. Foi Jesus Cristo quem disse. Depois ele complementa dizendo assim: entra, pois, no seu quarto. Jesus está falando de uma metáfora. Entra no teu quarto, fecha a porta após si e fala em secreto, que o teu pai te ouve e te responde. Fala com teu pai que está em secreto, ele está dentro de você, ele te ouve e te responde. Veja, Jesus falou sempre, os ensinamentos de Jesus são profundos. E para que possamos compreender, ele falava em metáforas. Quando ele estava falando de quarto, ele está falando
de um lugar íntimo só seu. Quando chega alguém na sua casa, você hospeda no quarto? Claro que não, é na sala. Então, quando ele diz, entra numa área íntima da sua mente, e essa área íntima chama onda alfa, entre alfa, a hora que você fecha a porta de onda alfa, 5 ciclos por segundo, você baixa a frequência e entra em onda teta. Você fechou a porta. E aí completa a frase de Jesus dizendo, fala com teu pai que ele está em secreto, te ouve e te responde. Aí está o verdadeiro campo espiritual, é um estágio mental. Não é racional, meus queridos. Não é racional. Nós ensinamos isso na prática, na escola do introspectismo, todas as terças-feiras na nossa unidade aqui em Apucarana e também online. A nossa escola do introspectismo tem esse princípio de levar a pessoa para dentro de si, lá nesse lugar íntimo chamado campo espiritual. E aí, dentro desse processo de treinamento que nós ensinamos, acontece o verdadeiro destravar espiritual. Você compreende o mecanismo. Como você faz para sair de 22 ciclos, 28 e para 3,5, 4 ciclos, onde você consegue conectar na antena, como disse o Cleiton no programa de ontem, que é a metáfora, o campo de comunicação do nosso DNA e do campo espiritual. Então, para resumir aqui a minha fala, antes de passar para o Cleiton, o que nós precisamos entender é o seguinte: tem uma frase muito simples, que nós ouvimos, uma frase popular, que diz assim, é como Deus fez a mandioca, de qualquer jeito. Não. O mundo espiritual não é acessado de qualquer jeito. Precisamos ter uma perícia mental bem detalhada para que nós possamos conectar. É uma frequência. E é essa frequência que destrava o seu espiritual. E nós temos um método por excelência, Carta aos Ancestrais, onde você terá 31 dias de mentoria, onde você vai destravar a sua vida em todas as áreas, né, Cleiton? Um dos grandes exemplos que nós temos hoje, um dos projetos que estamos trabalhando, que segue esse método, que segue esses entendimentos que nós temos, é a Carta aos Ancestrais, porque ela nos dá essa possibilidade de entrar em um campo espiritual, numa busca interna, e lá nós podemos, de certa forma, extrair, compreender o que tem lá, e através dessas técnicas que são utilizadas na Carta dos Ancestrais, nós podemos acessar as nossas possibilidades, aquilo que de certa forma está nos travando, ressignificar isso num nível inconsciente e conseguir a partir dali achar um destino de sucesso, né, doutor? Exatamente. O campo espiritual, ele passa obrigatoriamente pelo nosso campo histórico. Primeiro nós temos que entender, no momento em que nós deixamos a matéria, deixamos o corpo, nós vamos para um plano espiritual. Pode ser o astral, pode ser o éter. Agora, para resolver os problemas da nossa vida, para resolver os problemas da nossa família, obrigatoriamente temos que entrar nesse campo espiritual através da frequência do DNA e a frequência desses campos informacionais que estão à nossa disposição. Agora, nós precisamos potencializar as nossas percepções sensoriais. São esses mecanismos que vão nos tornar um ser espiritual de fato, para que possamos desfrutar das benesses espirituais aqui na matéria. E sem o acesso a esse campo espiritual, a matéria fica muito densa, né, Cleiton? Muitas pessoas elas têm a espiritualidade, até mesmo dentro da religiosidade se percebe muito isso, né? Eu quero me ligar a Deus, eu quero me conectar a Deus, então eu vou pedir para Deus, eu vou entregar na mão de Deus, e o que nós sempre falamos no estudo introspectismo é que não é tão simples assim essa conexão entre eu
e o que nós compreendemos como Deus, que é uma esfera, uma frequência de perfeição, entre eu e o que nós compreendemos como Deus, existe muita coisa até chegar lá. Muitas frequências, Muitas né? frequências, e entre o eu e o Deus, existe a minha gestação, existem minhas memórias, existe a minha ancestralidade, existe todo um histórico familiar, e para eu conseguir pular todas essas etapas, limpar toda essa estrada para conseguir chegar no que nós entendemos como Deus, como essa perfeição, é um processo bem árduo, né? Nós partimos do princípio assim, ó, Deus é a fonte da vida. Então lá na fonte está o elo da vida, Deus. Aí nós temos os ancestrais. Os pais primeiro são os portais. Então vamos supor que nós somos a 248 gerações. Meus queridos, nós temos que passar daqui para lá, ó, em todas as gerações e organizando até chegar na fonte. Sem fazer esse caminho aqui, passando por todas as gerações, é impossível chegar nessa fonte. E chegou ao final do nosso programa, né, Cleiton? Terminamos o nosso programa. Convidamos a todos que amanhã continuem nos assistindo aqui nesse mesmo horário. E quem quiser entender melhor ou saber melhor como que funciona esse procedimento que nós citamos anteriormente, que é a Cartas Ancestrais, pode entrar em contato com o Instituto. Ainda temos algumas vagas para que você possa se inscrever, e lá você vai conseguir entender melhor como fazer essa triagem nessa escada para conseguir chegar em níveis mais profundos da sua espiritualidade. Um grande abraço e até amanhã. Fico feliz que você tenha ficado com a gente até neste momento final do programa. Escreva pra gente sobre as suas dúvidas, nos envie suas mensagens, o que você tem aprendido com o programa do Introspectismo. E nos dê dicas também, nos envie temas dos quais você precisa trazer luz. E com certeza nós desenvolveremos programas específicos para o seu pedido. Eu te convido também a assistir os nossos vídeos no nosso canal do YouTube e a participar das nossas redes sociais. Entre em contato com a gente e se você quiser agendar uma consulta, pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp. Até mais!